tarde, sou Célia Gevartoski, sou psicanalista, sou digital influencer, sou diretora do Núcleo de Formação da BPC, Associação Brasileira de Psicanálise Contemporânea, e estou aqui para gravar mais um vídeo para o meu canal do YouTube, o primeiro deste ano de 2020. O nome do meu canal de YouTube é Célia Gevartoski, a psicanalista. Não esqueça de entrar, assistir o vídeo inteiro, clicar no joinha e inscrever-se para receber novos vídeos. Obrigada! O tema que escolhi hoje é sobre um artigo que li no dia 31 de dezembro passado, de Vinícius Zafran, editado por Liliane Nakagawa. O cérebro nos impede de ver o quanto estamos errados. Será? Com certeza, meus queridos seguidores. Cientistas observam uma área do cérebro que pode explicar por que fingimos de morto quando recebemos opiniões contrárias. Tem um termo popular que diz que as pessoas se fazem de morta para comer o cu do coveiro. Engraçada, né? Mas a pura verdade. Se alguém nos disser que viu um elefante rosa voando, não acreditaríamos. Afinal, em condições normais, eles não são capazes de voar, então precisaríamos de mais do que uma suposta testemunha para mudar nossa ideia sobre como o mundo funciona. O cérebro, em princípio, rejeita as informações que contradizem o que sabemos. E assim ele funciona bem, porque na maioria das vezes ele está certo. Mas o que ocorre quando um argumento é bom e devemos pelo menos considerá-lo, mesmo que nos contradiga? Porque desenvolvemos um cérebro que descarta informações perfeitamente válidas quando elas não se ajustam à própria visão de mundo que eu tenho? Isto pode aparecer uma configuração ruim, que pode levar a muitos erros de julgamento. Então, por que não corrigir esta falha no transcurso da evolução humana? Pergunta-se a neurocientista Tati Charot em A Mente Influente, Roku. Para responder, Charot, da University College de Londres, realizou uma série de experimentos que mostraria como o cérebro se nega a abrir a porta quando quem bate é uma opinião que o contradiz, ainda que seja convincente. Nesse experimento, as pessoas participavam de um jogo de acerto e erro, onde era mostrado um preço e eles tinham que opinar mais ou menos quanto custava o imóvel e decidir e apostar na sua resposta, de 1 a 60 centavos. Desta forma, podia-se medir a segurança de suas decisões. Então mostrava-se aos participantes o valor dos seus colegas de jogo que havia apostado, e a pessoa tinha a opção de mudar a quantia apostada. Mas o sentido da aposta, e se o outro estava seguro, aumentavam-na muito mais, ou seja, levavam em conta a força da convicção do companheiro quando concordavam. No entanto, quando o colega apostava o contrário, isso não tinha tanta influência e quase nunca o valor da aposta diminuía. O mais interessante é o que ocorria quando o companheiro opinava o contrário. Também com muita convicção, quase nada.
tanto fazia a intensidade da aposta. Descobrimos que, quando as pessoas não estão de acordo, seus cérebros não conseguem registrar a força da opinião de outra pessoa, o que lhes dá menos razões para mudar de opinião, afirma Andreas Capes, pesquisador da Universidade da Cidade de Londres e coautor do estudo publicado na Nature Neuroscience. Nossas conclusões sugerem que nem sequer os argumentos mais elaborados do outro lado convencerão as pessoas mais polarizadas, porque o desacordo será suficiente para rechaçá-los. Os cientistas deram um passo à frente no entendimento desse viés de confirmação de Charlotte. Define assim: procurar interpretar dados de uma maneira que fortaleça nossas opiniões pré-estabelecidas. Ela e sua equipe fizeram esses experimentos observando a atitude cerebral dos participantes mediante ressonância magnética. O foco foi no córtex pré-frontal medial posterior, uma área que se ativa ao esquadrinhar a confiança ou a qualidade da evidência apresentada e depois nos leva a mudar nossas crenças e opiniões de acordo com a qualidade dessas provas. Ao fazer essas observações, a equipe viu que, quando as pessoas estavam de acordo, essa região do cérebro estudava o nível de confiança do outro. Entretanto, isso não ocorria quando a opinião era contrária. Charlotte publicou um estudo há poucos meses mostrando que as pessoas deixam de fazer buscas na internet quando os primeiros resultados proporcionam as informações desejadas, algo que, segundo a cientista, pode gerar polarização e facilitar a manutenção de crenças falsas. Vem aí um alerta para as fake news. Se eu não acredito naquilo que está escrito numa fake news, eu não aceito. Eu só aceito e transmito se eu também penso daquela maneira. A neurocientista Susana Martinez Conde, especialista no autoenganos da mente, alega que isso é um bom primeiro passo para que não responde às dúvidas levantadas. No entanto, ela é otimista com os resultados apresentados. Os resultados são tão alarmantes, as opiniões negativas influem, embora muito menos, sem o mesmo peso, mas as consideramos minimamente, é um começo, afirmou Conte. Escutamos o que queremos ouvir, descartamos o que não queremos, não damos o mesmo peso às opiniões que nos contradizem, afirma ela ainda. O problema do viés de confirmação é bastante mais amplo e profundo que algumas posturas ideológicas. Por isso que na terapia o paciente só faz o que ele quer. É ele com ele mesmo. Apenas o analista serve de espelho para ele fazer as suas reescritas de todos os seus recalques, de todas as suas mazelas, de todos os seus sofrimentos inconscientes. Contudo, alguns pesquisadores da Universidade de Londres descobriram um caso em que estamos dispostos a aceitar dados que nos contradizem quando esses dados respaldam o que queremos acreditar. Quando, em agosto de 2016, perguntavam a futuros eleitores de Donald Trump
quem eles achavam que ganharia a eleição presidencial. A maioria apostava em Hillary Clinton, com quase tanta convicção quanto os eleitores democratas. Quando se mostrava a eles uma pesquisa com o Clinton liderando sua aposta, não mudava muito, mas quando apresentados a uma pesquisa que dava Trump como ganhador, então os republicanos se dispunham a inventar sua opinião, embora achassem que a democrata ganharia, torciam pelo republicano. Por isso, seus cérebros recebiam de braços abertos um dado nesse sentido. Isto foi publicado no jornal El País. Por que resolvi comentar esse assunto? Para que vocês sintam a dificuldade que o analisando tem em reescrever sua história, que está lá marcado por sequelas, por recalques, por sofrimentos emocionais vivido em um determinado momento da sua infância. Eles têm uma tendência a sentar em cima do que lá está registrado para eles como verdade. Durante a terapia, eles podem mudar, sim, mas só se quiserem. O analista, por bom que seja, não consegue fazer milagre. Ele só reescreve a história dele, muda e pode ser mais feliz, mais bem-sucedido na vida, se ele quiser. Esta é a realidade, infelizmente. Um grande abraço a vocês, meus seguidores. Não se esqueçam de inscrever no meu canal do YouTube, Célia Gevartoski, a psicanalista. Um beijo no coração de cada um dos meus seguidores. Obrigada.